Aí, muito bem. Estou no ar de novo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quarta-feira eu fiz uma introdução com esse texto no culto de quarta-feira, mas hoje senti no meu coração de entrarmos mais profundamente nessa palavra, porque o Espírito Santo está ministrando dentro dessa palavra no meu espírito, e aquilo que o Senhor está ministrando na minha vida eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir com vocês, para que nós todos sejamos edificados dentro da palavra do Senhor. Irmãos, quantos viram aí as mortes lá no Rio de Janeiro? Muitas mortes, né? Ali houve um confronto da força policial do Rio de Janeiro com integrantes ali do crime organizado, né, do Comando Vermelho, e muitas almas jovens, mas muitos jovens foram ceifados, né? Muitas vidas que poderiam ter muita coisa para viver ainda nesse mundo, para aproveitar ainda neste mundo, mas suas vidas foram ceifadas. E a gente recebe muitos vídeos, né? Eu particularmente não fico buscando, mas quando você abre assim, às vezes para ver alguma coisa ali, vem, não sei se é o momento, né? Então a todo instante vem vídeos relacionados a essa situação. E aí eu vi um vídeo de um rapaz no meio da mata, sem camisa, e ele falando com a mãe dele, dizendo: mãe, me perdoe por não ter ouvido você, me perdoe por não ter dado crédito às suas palavras, por não ter levado a sério aquilo que você me disse em casa, e eu estou gravando esse vídeo porque o chefe vai colocar a gente no micro-ondas. Isso que é a linguagem deles, né? Nós vamos para o micro-ondas hoje, mas antes de ir para o micro-ondas, eu quero deixar esse recado para você, que foi autorizado, dizer que eu te peço perdão, reconheço que você foi uma boa mãe, eu falhei. E ele disse assim: o crime não compensa, né? E então, se você ainda tem a oportunidade, você entrou, mas você tem a oportunidade de sair, saia depressa, porque o crime não compensa. E assim que ele terminou de falar, ele foi... Eu não sei o que aconteceu ali, a impressão que deu é que ele foi apagado, né? Ele foi apagado ali, gravando esse vídeo. E aí eu vi uma enfermeira também gravou um vídeo de dentro do hospital, ali falando que dois irmãos dela foram mortos no tráfico, né? Foram mortos nessa situação, mas que eles não eram vítimas da sociedade, porque a mesma educação que o pai dela deu a ela, né? O mesmo esforço, que muitas vezes eles foram presos na menor idade, aí o pai ia lá e buscava, tirava da cadeia, trazia de volta para casa. Ela falou: isso foi inúmeras vezes. Se tinha alguém que era vítima ali, era minha mãe e meu pai, porque sofriam, porque viam eles na criminalidade, queriam tirar, mas não conseguiam, porque não dependia somente deles. E hoje eles morreram, mas eles tiveram a oportunidade de escolher outros caminhos. E muitas vezes, irmãos, a gente fica pensando, analisando todas essas situações, né? Então, sem fazer juízo disso ou daquilo, né? Se essa ação foi certa, se foi errada. Gente, eu não estou aqui para julgar isso. Eu vejo que a Bíblia é bem clara: aquilo que o homem semear, ele ceifará. Irmãos, não tem como não acontecer. Aquilo que você planta, você é obrigado a colher. E muitas vezes os pais acabam colhendo junto com os filhos, quando não há uma determinação de limites, né? Porque o que o filho faz respinga nas pessoas que estão à sua volta. Então nós que estamos aqui precisamos entender que as escolhas não é o que nós sabemos que define a nossa vida, mas o que nós decidimos fazer com aquilo que nós sabemos.
são as nossas decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Vou ao culto ou vou ficar em casa? É uma decisão. Vou à igreja ou vou ficar na frente de uma televisão, assistindo televisão, né? Vou orar ou não vou orar? Vou buscar a Deus a palavra ou não vou, né? Vou me entregar à preguiça ou vou me esforçar mais? Todos os dias a gente toma decisões que vão ter consequências na nossa vida, né? E o Senhor continua dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Em outras palavras, Deus está dizendo: quem quiser me buscar, vai me encontrar. Quem tiver coração para me buscar, me encontrará. Mas quantos hoje não querem buscar, não querem estar na presença de Deus? Irmãos, porque nós estamos sendo ensinados pelo mundo a termos as coisas assim de forma imediata, a termos as coisas sem esforço, a termos as coisas na hora que a gente quer. E com Deus não é assim. Com Deus a gente tem que ter paciência, com Deus a gente tem que ter perseverança, com Deus a gente tem que insistir, né, e caminhar e se esforçar para fazer aquilo que Deus quer, porque senão as coisas não acontecem. Por que, irmãos? Porque o caminho de Deus ele não é largo, o caminho de Deus ele é estreito. Você não tem muita mobilidade para lá ou para cá, você não tem muitas escolhas para lá ou para cá, né? Você não tem muitas opções nem para a esquerda nem para a direita. Você, muitas vezes, no caminho de Deus, você é tolhido de muitas situações, mas você não tem que olhar porque você está perdendo nem para a direita nem para a esquerda. Presta atenção, você não tem que olhar porque você está perdendo nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que olhar para o final do caminho e reconhecer que Jesus está lá te esperando. Você tem que reconhecer que no final do caminho tem vitória, que no final do caminho tem bênção, que no final do caminho tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida, que no final do caminho é vitória com Deus. Mas Deus não vai andar o caminho que você precisa andar. Andar o caminho é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Deus não vai fazer isso por você. O que Ele precisava fazer, Ele fez. Ele pagou o preço naquela cruz e nos deu a certeza da vida eterna, e nos deu empoderamento para vencermos o mundo, porque aquele que crê em Cristo, diz o Senhor Jesus, que a fé que vence, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aquele que crê no Filho de Deus, em si tem a vitória. A vitória vem do Senhor Jesus, e essa vitória é sua. Não é que ela pode ser sua, ela é sua. Ela é sua. Se ela não está acontecendo, não é culpa de Deus, é porque você está deixando ela esvair pelos vãos dos seus dedos, né? Então nós podemos fazer escolhas certas, mesmo passando por situações ruins e difíceis da vida, irmãos. Porque às vezes as pessoas falam: não, mas eu estou passando por uma situação difícil, ruim, então isso me força a fazer escolhas ruins e erradas. Mentira, irmãos. A gente tem a opção de fazer escolhas certas, mesmo quando a nossa volta, o ambiente não é favorável a nós, né? Aqui nesse texto de 2 Reis, capítulo 5, fala de Naamã. Todo o texto, todo o capítulo 5 aqui, ele fala da história de Naamã, até o versículo 19, de toda a trajetória de Naamã, de todo o processo de enfrentamento que ele viveu diante de uma enfermidade que ele enfrentou na época que não tinha cura, que era a lepra. Naamã era um homem de honra, era um homem honrado, era um capitão, era alguém reconhecido dentro do seu reino, porém ele tinha uma lepra, e aquilo, irmãos, era algo que, vamos dizer assim, destruía completamente a sua felicidade, porque ele estava fadado a morrer por causa daquela doença. Mas aqui no capítulo 5 nós vemos como esse homem que estava oprimido por uma doença incurável, ele conseguiu vencer através da fé. Ele conseguiu vencer aquela situação através da sua fé no Deus que tudo pode. E eu fico pensando, irmãos, que a primeira mensagem que esse texto nos traz é que aquilo que nós não conseguimos resolver pelas vias naturais, aquilo que a ciência não resolve para nós, aquilo que nós não conseguimos resolver com os nossos recursos humanos,
pela fé é possível resolver. Pela fé nós podemos encontrar a solução das situações para a nossa vida. Mas eu quero olhar aqui de forma muito especial também para a vida de uma jovem que está aqui nesse texto. Então diz assim, 2 Reis capítulo 5, versículo 1: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Porém leproso. Ou seja, ele tinha várias situações que eram favoráveis, ele tinha várias situações que eram presentes na sua vida, que faziam ele se alegrar, mas ele tinha um porém ele era leproso, né? E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Eu não vou ler mais adiante, porque muitos aqui já conhecem essa história. Quantos conhecem essa história aí? Então eu vou resumir, irmãos. Naamã, ele pega tudo isso, a prata, o ouro, as especiarias, as roupas, e ele vai ao encontro do rei de Israel. E o rei de Israel fica sabendo isso, mas eu não curo ninguém, né? Quem sou eu para curar alguém? Aí o profeta Eliseu falou: não, deixa ele vir, que aqui tem profeta. Aqui tem profeta de Deus, manda ele vir aqui, que, né, Deus está nesse negócio. E aí quando Naamã chega lá, irmãos, em Israel, e encaminham ele para a casa do profeta Eliseu, na cabeça dele, Eliseu iria sair lá fora, iria colocar a mão na cabeça dele, né, que nem o pastor Gaudilei faz com os irmãos aqui depois do culto, e falar: sai, lepra, em nome de Jesus, e ele seria curado. Esse era o entendimento que ele tinha. Porém, o profeta nem foi lá. O profeta mandou o auxiliar. O auxiliar falou: o seguinte, o meu senhor mandou um recado para o senhor. O recado é o seguinte: o senhor quer ser curado da lepra, né? Então, o senhor está vendo ali o Rio Jordão? 7 mergulhos. O senhor tem que dar 7 mergulhos lá, e o senhor vai sair daqui curado. O que o homem fez? Ficou indignado. Você pensa num cara nervoso, ficou indignado o tal do Naamã. Falou: aonde? Ele nem se deu ao trabalho de vir falar pessoalmente comigo. Manda um auxiliar, e depois me manda dar 7 mergulhos no Rio Jordão, rio sujo, né? Lá na minha terra tem os rios Abana e Farfar, que são limpinhos, né? E aí ele já ia embora, estava indo embora já. Aí os seus servos disseram: mas Senhor, pensa direito, o que custa, né? 7 mergulhinhos lá, o senhor ficar curado, não compensa? Será que não compensa o senhor dar 7 mergulhos no rio? O que vai custar isso aí para o senhor? Aí ele para, analisa, vai dar os 7 mergulhos, e ele sai de lá curado. A Bíblia diz que ele sai de lá com a pele de uma criança. Ou seja, Deus deu a ele melhor do que ele esperava. Eu quero dizer para você, querido, existe um Deus aqui para te dar mais do que você espera. Existe um Deus aqui para fazer melhor do que você espera. Existe um Deus aqui para te dar além do que você imagina. Aleluia. Esse Deus que operou lá, ele continua operando aqui. Mas para chegar até lá, teve que ter um começo, né? E começa na vida da menina, irmãos. Nós não podemos esquecer a menina. Eu estou aqui hoje para que essa menina não seja esquecida, porque não se fala o nome dela, não se fala a idade dela, não se fala se ela era baixinha, se ela era alta, se ela era magra, se ela era gorda, se ela tinha cabelo comprido, se ela tinha cabelo curto. A única coisa que se diz é que ela era uma menina de fé. E uma pessoa de fé faz toda a diferença onde ela está. Não importa a sua aparência,
Não importa se você é alto, baixo, bonito, feio, o que importa é a fé que você carrega no seu coração. Ali naquela casa tinha uma menina de fé. O nome dela não aparece, porque ela não quer que o nome dela apareça. O que precisa aparecer é o seu Deus. Pessoas de fé, irmãos, não andam na terra querendo que o seu nome apareça, querendo que o seu nome seja ovacionado, querendo trazer glória para si. Pessoas de fé, elas trabalham escondidas, no anonimato, elas estão ali quietinhas, mas na hora em que elas precisam aparecer, Deus aparece através delas. Pessoas de fé não precisam ter um nome escrito numa lápide, num quadro, num outdoor. Elas simplesmente ficam felizes por poderem servir e mostrar que existe um Deus na terra que faz milagres, que faz maravilhas, que opera no sobrenatural. Assim é uma pessoa de fé. E quando eu lembro, irmãos, dessa menina como sendo uma pessoa anônima, como sendo uma pessoa para quem ninguém dava valor, uma pessoa que ninguém olhava e falava: olha, lá vai aquela menina famosa. Não. Quando eu penso nessa menina que estava ali escondidinha, mas fazendo a diferença, presta atenção, escondidinha aos olhos dos homens, mas não escondida aos olhos de Deus. Quem precisa te ver não são as pessoas, é o Deus que você serve. Quem precisa te ver não é a multidão que está lá fora, é o Deus que te contempla do céu na terra. E são essas pessoas que Deus usa, irmãos. Quando eu penso nessa menina, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro dos 300 de Gideão, irmãos. Diz a palavra de Deus que Gideão tinha uma batalha para lutar. Eram 105 mil homens do exército inimigo, e do exército de Gideão tinha 30 mil. Gideão falou: a diferença é muito grande, 105 para 30 mil é muito grande. Só que Deus desceu do céu e falou: você ainda tem muita gente, vai tirar mais. É muita gente, porque se vocês ganharem, vocês vão falar que foi vocês que conseguiram a vitória, que vocês conseguiram no braço humano. Eu darei essa vitória. Fala para os covardes irem embora. Todo mundo que é covarde, fala assim: quem é covarde pode voltar para sua casa. 22 mil covardes voltaram, irmãos. Ou seja, tinha muito covarde ali, né? Então reduziu bastante. Tinha mais covarde que corajoso, porque se tinha 30 mil, 22 mil foi embora, né? Ficou aí 8 mil. 32. Mandou 22, ficou 10 mil. Ficou 10 mil. Aí o Gideão falou: nossa, o trem já estava complicado. Deus tirou ainda 22, e agora? Aí falou: bom, mas vamos com os 10, né? Deus falou: não. Manda o povo beber água. Aí, irmãos, o povo foi beber água. E só ficou ali, dos que Deus queria que lutasse, os que beberam água, pegando água e levando a boca. Aqueles que lamberam a água que nem cachorro, Deus mandou voltar tudo para casa. E sabe quem foram que ficaram? Apenas 300. Aqueles 300, alguém sabe o nome deles, irmãos? Não fala, não tem o nome deles. Eles estavam escondidos lá, ninguém estava vendo eles, ninguém sabia que eles existiam, ninguém sabia que eles tinham aquele valor, mas Deus sabia o valor que eles tinham. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus sabe o valor que você tem. Às vezes você fala assim: pastor, ninguém vê o meu valor. Pastor, ninguém vê o que eu estou fazendo. Ah, pastor, eu às vezes me sinto tão desvalorizada, eu às vezes me sinto tão desvalorizado, porque ninguém me reconhece. Eu quero dizer para você nessa noite: tem um Deus que está te vendo hoje. Tem um Deus que vê o valor que você tem, e na hora certa Ele vai mostrar a todo mundo quem você é. Na hora certa Ele vai mostrar que você estava ali escondidinho, ninguém te conhecia, ninguém sabia quem você era, mas Ele sabia. Pessoas de fé trabalham no anonimato, mas na hora certa Deus revela o seu valor. Amém? Eu quero dizer para você: está chorando escondido? Chore. Está orando escondido? Continue orando. Está sofrendo escondido? Continue sofrendo, mas continue na presença de Deus.
Porque vai chegar a hora em que o Senhor vai mostrar a todo mundo que você estava orando, que você estava buscando, que você estava firme, no momento que todo mundo já havia desistido. Porque Deus contempla aqueles que têm fé. Quem tem fé aí? Aleluia. Irmãos, pessoas de fé, como aquela menina, elas carregam no seu coração humildade. Elas não querem aparecer, elas querem que Deus apareça através de suas vidas. Daqui a pouco nós vamos cantar um cântico que fala sobre isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam, que diminua eu, que eu diminua, Senhor, que eu diminua nas minhas vontades, que eu diminua nos meus desejos, que eu diminua no meu temperamento, que eu diminua onde eu precisar diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça na minha vida. E aquela menina, irmãos, dentro daquela casa, ela começou a demonstrar a sua fé. Ela começou a demonstrar a sua fé. Daqui a pouco a fé que estava no coração dela pulou para o coração da esposa de Naamã, porque a esposa de Naamã começou a ter fé. E aí daqui a pouco a fé que saiu da menina entrou no coração da esposa de Naamã, do coração da esposa de Naamã entrou no coração de Naamã, e de Naamã entrou no coração do rei da Síria. Por quê? Porque a fé é contagiante. A fé que está em você, ela não vai ficar só em você, amém? A fé que está em você, ela vai contagiar outras pessoas. A fé que está em você, ela não vai ficar apenas no teu coração, ela vai sair de dentro de você e vai entrar na vida de outras pessoas. À medida que você fizer como aquela menina fez, não se acovardar, não deixar de demonstrar quem você é e em quem você crê, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar das decepções. Aquela menina tinha fé em Deus, porque ela foi sequestrada, ela foi levada à força, ela foi levada para ser uma serviçal numa terra estranha. Ela tinha tudo para ser uma menina machucada, ferida, ressentida, magoada, mas ela não era nada disso, porque a fé em Deus era maior no seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite, querida, a sua fé em Deus não vai deixar a mágoa, o ressentimento, a amargura tomar conta da sua alma. A sua fé em Deus vai manter você firme em tempos de dor. O ambiente pode ser difícil, mas o seu coração será doce. O ambiente pode ser amargo, mas o seu coração será doce. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Porque Deus é poderoso para trabalhar dentro de nós, quando tudo está trabalhando contra nós. Vou repetir: Deus é poderoso para trabalhar dentro de nós. Deus é poderoso para trabalhar em nosso favor, quando tudo à nossa volta está trabalhando contra nós. Às vezes as coisas estão se levantando contra você. Situações que você não gostaria de passar, você está passando. Porque, irmãos, aquela menina não gostaria de ter sido sequestrada. Sim ou não? Os irmãos concordam comigo? Então ela estava passando por uma situação que ela não gostaria de passar. Quantos aqui talvez estão passando por uma situação que não gostaria de passar na sua vida financeira? Pastor, as contas estão chegando, os boletos. Se tem uma coisa que não para é boleto, pastor. Mas o dinheiro não está chegando na mesma medida. Eu não gostaria de passar por essa situação, mas eu estou passando. Eu estou passando por uma situação em casa, pastor, com a minha família, com meu filho, com minha filha, que eu não gostaria de passar. Estou passando por essa situação, mas eu ainda tenho fé num Deus que me guarda. Eu ainda tenho fé num Deus que sustenta. Eu ainda tenho fé num Deus que age na vida daqueles que o buscam. Às vezes você vai passar por coisas que você não gostaria de passar, mas quando você passar, saiba, Deus estará passando com você. Deus estará do seu lado. Creia
Irmãos, aquela menina tinha Deus com ela ali. Deus estava presente na vida daquela menina, apesar de ela estar passando por situações que ela não gostaria de passar. Eu quero dizer para você, fica firme, porque Deus é fiel para te honrar. Imagina, irmãos, a honra que aquela menina recebeu quando Naamã voltou curado de Israel. Ele olha para aquela menina, com certeza aquela menina foi honrada por ele, porque tudo começou através da vida dela. Uma pessoa de fé pode ser a chave da cura, da restauração dentro de um lar. Uma pessoa de fé pode ser a chave da cura, da restauração dentro de uma família. Ali tinha uma família onde alguém estava terrivelmente doente, mas dentro daquela casa tinha uma pessoa de fé que Deus fez com que ela se tornasse a chave da cura para aquela pessoa que estava doente. Seja a chave da cura na sua casa. Amém? Fala para o seu irmão aí, seja a chave da cura na sua casa. Amém? Fala para o seu irmão, na sua casa vai ter cura. A gente tem que profetizar coisas boas, hein, irmãos? Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter vitória, vai ter providência, vai ter provisão. Amém, irmãos? A gente tem que profetizar aquilo que a gente crê que Deus é poderoso para fazer. Não é só porque a gente quer, mas porque a gente crê que Deus faz, porque a gente quer que Deus opera. Aquela menina foi a chave, sendo uma pessoa de fé, ela foi a chave para a cura que Deus queria fazer naquele lugar. Quem quer ser a chave que Deus vai usar para fazer a cura, a mudança na sua família? Então seja uma pessoa que abre a boca para falar o que deve. Hein? Fala para o seu irmão aí, abra a boca para falar o que deve. Para falar o que não deve, irmão, não, aí não vira. A gente tem que abrir a boca para falar o que deve. Aquela menina abriu a boca para testemunhar do poder de Deus. A coisa está difícil, a coisa está arrochada, mas eu ainda tenho boca para testemunhar do poder de Deus na minha casa. Eu tenho boca para testemunhar que o meu Deus é Deus. Eu tenho boca para falar que o meu Deus é um Deus que liberta, que o meu Deus é um Deus que restaura, que o meu Deus é um Deus que cura. Uma pessoa de fé não abre a boca para resmungar, para murmurar, para falar que a sua casa está perdida, que tal situação não tem jeito. Não. Uma pessoa de fé, ela fala, não, tem jeito, essa situação tem jeito. Foi isso que aquela menina disse, irmãos. Ela olhou para o problema do Naamã, era incurável, é lepra, imagina a lepra naquela época, na medicina daquela época, mas ela falou, tem jeito. Ela não disse não tem jeito, ela disse tem jeito em Deus. Amém? Você já olhou para o seu problema hoje, declarando que tem jeito em Deus? Você já olhou para a dificuldade que está enfrentando hoje e disse, tem jeito em Deus. Em Deus tem jeito, em Deus tem solução, em Deus as coisas vão acontecer. Abra a boca para falar o que deve, e não para falar o que não deve. Porque quando nós profetizamos e declaramos sobre um problema que está dentro da nossa casa, porque o problema estava dentro da casa de Naamã, e aquela menina estava dentro daquela casa, e ela olhou para aquele problema, ela falou para esse problema, tem jeito em Deus. Ela começou a declarar mudança, vitória, transformação, e chegou um momento que a mudança, a vitória, a transformação aconteceu. Às vezes você tem um problema dentro da sua casa, na vida de alguém, e você tem que começar a declarar, tem jeito em Deus. Deus é poderoso para mudar, Deus é poderoso para fazer. Comece a declarar isso. Comece a usar a sua boca para falar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode operar. Eu vim aqui hoje para dizer para você que tem jeito, amém? Eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus é maior que o seu problema, amém? Eu vim aqui para dizer para você que
Nele eu posso todas as coisas, e você também pode. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, aquela menina abriu a boca para trazer boas notícias. Eu e você temos que ser portadores de boas notícias, porque de más notícias, irmãos, a gente está por aqui, sim ou não? Só notícia ruim. Você liga a televisão, sai sangue, dependendo do canal que você liga, né? É morte, é destruição, é isso, é aquilo. A gente tem que trazer boas notícias. Boas notícias. Boas notícias. Às vezes você trazer boas notícias, ou você falar coisas boas, faz toda a diferença. Conta-se que um japonês, um cientista japonês e pesquisador, ele pegou 3 recipientes iguais e colocou arroz nos 3 recipientes e a mesma quantidade de água nos 3 recipientes, iguaizinhos, mesma quantidade de arroz, mesma quantidade de água, recipientes iguais. E aí ele pegava um recipiente e dizia: obrigado, eu te amo. Para o outro ele dizia: idiota, e coisas pesadas assim. E para o outro não dizia nada. Depois de um mês, o arroz, para o qual ele dizia: eu te amo, obrigado, cresceu, floresceu. O arroz nasceu, bonita aquela plantinha. Aquele que ele xingava ficou preto e morreu. E aquele para quem ele não falava nada, embolorou, criou bolor, pelo poder das palavras. Palavras negativas. Não receber notícias é ruim. Receber notícias ruins é pior ainda. Agora, receber boas notícias traz paz e vida. Receber boas notícias traz paz, traz esperança, traz renovo. E foi isso que aquela mulher fez. Ela disse: existe um Deus em Israel, e esse Deus cura qualquer doença. Esse Deus resolve qualquer problema. Esse Deus faz tudo acontecer. Ele é Deus. Ele pode curar Naamã. Que notícia boa, irmãos. O homem ficou cheio de esperança. O homem ficou animado, porque recebeu uma boa notícia. Uma notícia que veio de um coração cheio de fé. Vai acontecer, vai dar certo, né? E aí ele vai em busca da solução. Eu quero dizer para você, queridos, que o teu Deus tem boas notícias para te dar nessa noite. Quem quer receber boas notícias de Deus aí? Isaías 54:17, receba essa notícia que diz assim: toda arma, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Esta é a herança daqueles que servem a Deus, e a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Sabe o que Deus quer dizer para você? Que toda arma, toda ferramenta, toda maquinação contra a sua vida não vai prosperar. Toda ferramenta planejada contra a tua vida para te destruir, já nasceu destruída, porque o Senhor te guardará. O Senhor te dará vitória. Isso é uma boa notícia, amém? Quem recebe essa notícia sobre a sua vida nessa noite? Lá em João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz assim: essas coisas tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci. E se eu venci, a vitória é sua também. Lá em João capítulo 11, versículo 25, o Senhor nos dá uma grande notícia. Ele diz assim: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crer em mim nunca morrerá. Quero dizer para você, querido, você que crê no Senhor Jesus, você tem vida e vida eterna para sempre. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, tem vida.
vida em Cristo Jesus. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias tem luta, todos os dias tem dificuldade, todos os dias tem batalha, mas todos os dias tem Jesus na nossa vida. Todos os dias tem Jesus na tua casa, todos os dias tem Jesus contigo, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Está triste, serva? Então saiba que Jesus está contigo na sua tristeza. Está na luta? Saiba que Jesus está contigo na sua luta, porque Ele está contigo todos os dias. Pessoas de fé transmitem boas notícias por onde elas vão. Elas estão sempre falando do que Deus pode fazer. E eu quero dizer que Deus pode fazer tudo isso por você. Josué 1,9: não te mandei eu? Portanto não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero dizer para você, querido, tem um Deus que anda com você todos os dias. Tem um Deus que entra onde você entra, que sai quando você sai, que chega com você quando você chega, porque aonde você for, Ele está com você. Então nessa noite, creia que o Senhor é contigo. Amém? Abra sua boca para proclamar que Deus é poderoso para fazer. Amém, queridos? Mas para que o milagre aconteça, também é necessário que se abra o coração. Fala para o seu irmão: abra o coração. A menina abriu a boca para falar de Deus. Naamã teve que abrir o coração para crer em Deus. Amém? Muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração para aceitar o Deus que já faz parte da vida de outras pessoas. Aceitar que nós precisamos de algo que só Deus pode fazer na nossa vida. Naamã teve que abrir o seu coração para crer naquele Deus, viver intensamente a fé naquele Deus que poderia curá-lo. Naamã teve que abrir o seu coração para aceitar o trabalhar de Deus quando as coisas aconteceram do jeito que ele não esperava. Porque às vezes a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito. Tudo bem, Senhor, eu aceito casar com quem o Senhor quiser mandar, desde que seja com José. Ou seja, você já determinou que é com José. Deus falou, mas não é o José, né? Não é o José, é o João. E aí? Não, porque Naamã, ele queria determinar o rio. Sim ou não, irmãos? Foi falar, o Jordão. Não, o Jordão não, quero o de Damasco. Não, mas a bênção está no Jordão. Se você pular lá, você vai continuar leproso. Aqui tem cura. Às vezes a gente quer determinar como Deus tem que fazer. A gente quer determinar como que Deus, as escolhas de Deus para a nossa vida. E não é assim. Às vezes o que Deus escolheu para nós não é tão atraente aos nossos olhos, não chama tanta atenção como aquilo que o nosso coração anseia, mas é ali que está a cura para a nossa alma. É ali que está a cura que Deus quer fazer na nossa vida. Eu quero congregar numa igreja grande que tem 600 ar-condicionados, bancos almofadados. Aí Deus fala, pois é, a cura está lá naquela igreja aqui, é no ventilador, as cadeiras são durinhas, mas é lá. Você entendeu? É lá. Lá eu vou te curar. Lá eu vou fazer a obra completa na sua vida. Porque você não precisa só ser curado da lepra, você precisa ser curado do orgulho, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente só vê um problema na gente, Deus já viu 5. Fala assim, fala Deus. Às vezes a gente fala, mas eu só tenho um problema. Deus fala,
sabe de nada, inocente, sabe de nada. A gente fala, só tem um, é um só. Deus fala, estou vendo 10, mas fica tranquilo que eu vou resolver os 10. Vou te dar uma colher de chá. Vou usar um problema para resolver os outros. Eu quero dizer para você, querido, às vezes Deus está usando um problema seu para resolver outros problemas seus que você nem acha que você tinha. Deus está pegando um problema que você tem para resolver a sua vida. Deus está pegando um problema que você acha que é o mais sério. Deus está falando, esse não é o mais sério não, mas eu vou usar esse para resolver os outros. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus quer que você saia daqui com a vida resolvida hoje, amém? Deus não faz pela metade, Deus faz inteiro. Deus resolve todas as coisas na nossa vida, mas você tem que abrir o coração. A gente tem que abrir o coração para Deus trabalhar, para Deus fazer a obra que Ele quer fazer na nossa vida. A gente tem que abrir o coração para ser aconselhado. E a gente tem que entender uma coisa: nunca devemos decidir nada na nossa vida com raiva. Fala para o seu irmão, com raiva não decida nada, porque com raiva você sempre vai decidir errado. Com raiva, Naamã está vindo embora, sim ou não, irmãos? Estou com raiva desse homem, eu vou embora. Você vai quebrar a cara lá na frente. Estou com raiva dessa igreja, estou com raiva desse pastor, estou com raiva desse chefe. Tem crente que está com raiva toda hora, né, irmão? Você tem que tomar uma antirrábica, né? Está com muita raiva, né? Toda hora está com raiva, né? Uma antirrábica espiritual, né? Porque está com muita raiva, estou com raiva do fulano, estou com raiva disso. Irmãos, com raiva não dá para decidir nada. Naamã com raiva estava decidindo continuar leproso, ele ir embora. Só que aí os servos dele falaram assim: Senhor, para, respira, conta até 10, né? Calma o coração, escuta a gente agora. Não compensa dar um pulinho no rio, né? Só 7 mergulhinhos. O Senhor tira a prova dos 9, dos 7, né? Dá 7 mergulhinhos lá. Se não acontecer nada, aconteceu. Mas e se acontecer? O Senhor vai sair de lá agora. Ele abriu o coração para ouvir a voz dos seus servos. Às vezes Deus coloca a pessoa no teu caminho para impedir as tuas burradas, para impedir você de tomar atitudes erradas, que vão te manter doente, que vão te manter no erro, que vão te manter leproso, que vão te manter, vamos dizer assim, infeliz. Mas Deus coloca pessoas para te ajudar a tomar a atitude certa, porque às vezes nós somos orgulhosos, sim ou não, irmãos? Eu não gosto de ser corrigido, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e aí, tudo bem, aí você fica do jeito que você está, e aí não muda nada na sua vida. Irmãos, às vezes nós precisamos ouvir pessoas, às vezes nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser aconselhados, para que a gente possa reencontrar a direção certa, e assim tomarmos a atitude certa e sermos abençoados. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Então fique em pé nesse momento. Quem recebe essa palavra aí no seu coração? Glória a Deus. O teu Deus está aqui, querido. Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, e Ele está aqui para abençoar as nossas vidas. Que você possa entrar na presença de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Vamos declarar isso nesse momento. Vamos declarar que nós estamos aqui para que o Senhor possa crescer.